O artigo 220 da Constituição Federal Brasileira garante a livre manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma de comunicação. O texto defende ainda que nenhuma lei poderá constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística. Veja na reportagem de Silvana Monteiro como a atuação das mídias independentes tem crescido e sua relação com esse contexto. Rio de Janeiro, novembro de 2010. As forças policiais estão ocupando agora o complexo de favelas do Morro do Alemão, uma operação gigantesca contra o tráfico de drogas. Brasil, junho de 2013. Milhares de pessoas estão nas ruas de diversas capitais pelo país, inicialmente manifestando contra o aumento das tarifas do transporte coletivo e por mais políticas públicas. Em ambos os casos, um fato chamou a atenção. A imprensa tradicional, com todo o seu aparato, era furada pelas notícias que chegavam de pessoas comuns, cidadãos que portavam, em sua maioria, um celular conectado à internet. No caso do Alemão, a imprensa, impedida de entrar na comunidade, foi surpreendida pelo Twitter do jovem René Silva, criador, ainda criança, do jornal Voz da Comunidade, que a todo instante noticiava os acontecimentos durante a invasão. Com a facilidade cada vez maior de acessar e produzir conteúdos informativos, têm surgido grupos de noticiadores independentes, pessoas que não querem se limitar apenas a acessos permitidos via credenciais, mas que desejam ser livres para mostrar e falar do que registram. Mas quem são esses noticiadores independentes? Muitas vezes eles não têm uma formação necessariamente jornalista ou muito menos algo próximo disso, mas entendem o que significa uma notícia de interesse público, entendem o que significa esse processo comunicacional jornalístico típico, de uma maneira intuitiva. Um dos destaques do junho de 2013 foi o grupo Mídia Ninja, sigla para Narrativas Independentes, Jornalismo e Ação. É um grupo de mídia livristas formado em 2011 com atuação em ativismo social. Carini é membro do grupo e veio do estado do Pará para viver em Belo Horizonte, numa das casas fora do eixo, moradias que recebem participantes do Mídia Ninja. Durante uma manifestação em junho de 2014 na capital mineira, ela chegou a ser presa. Como eu não sou jornalista credenciada, eu faço parte de uma rede de mídia independente, eu não tenho credencial oficial, foi questionado o fato de eu também não ter essa credencial e eu estava cobrindo, então eles não me identificaram como uma jornalista e sim me confundiram como uma manifestante que estava ali fazendo depredação. Após a prisão de Carini, o Ministério Público de Minas Gerais expediu uma recomendação, cobrando a garantia do exercício de direitos constitucionais, de ir e vir, de liberdade de expressão, informação e de imprensa. Infelizmente, nesse caso, não houve discernimento, essa pessoa foi abordada, essa situação foi preocupante e nós expedimos uma recomendação para os órgãos de segurança a esse respeito, sobre a garantir o direito de trabalho, de acesso à mídia, ao material de trabalho da repórter, e editamos uma recomendação, a recomendação número 10 de 2014, que garante esse direito do jornalista de uma forma geral. Durante os protestos, pôde-se perceber um impacto muito grande no modo de fazer notícia, talvez pelo exemplo dado pelos mídia-livristas. A mídia tradicional, portando imensos aparatos, se distanciava, não conseguindo participar e mostrar efetivamente os acontecimentos. Uma questão que, se não fosse mudada, afetaria a tão buscada credibilidade. Muitas informações chegaram primeiro e chegaram com mais precisão através dessas mídias independentes. Como é que a mídia tradicional se transformou nesse período? E aí fica muito claro, é só ver as matérias dos jornais tradicionais, por exemplo, dos telejornais tradicionais, como elas mudaram. Mudaram em que sentido? Mudou o aparato. E se muda o aparato, forma e conteúdo, então muda a maneira que eu preciso abordar isso. Passaram a usar câmeras portáteis, menores, sem microfone, muita matéria com muito plano sequência, o medo da edição, o medo do recorte,
por ser acusado de manipulação, o que é uma linguagem, uma característica típica que a gente estava vendo das mídias independentes. Uma questão de falar e mostrar aquilo em que se acredita. O que a gente sempre fala, a gente não é só mídia, a gente é mídia ativista, né? Então a gente tem uma série de pautas que a gente atua, que a gente milita, que a gente é ativista, né? Então, desde a desmilitarização que a gente vem debatendo, a legalização da maconha, né? Uma política mais eficaz, uma política cultural mais eficaz, e uma infinidade disso, isso são nossas pautas, né? Então, além de ser mídia, a gente é ativista. Tudo que a gente pauta, a gente acredita. Além dos grupos mistos, formados por jornalistas diplomados ou não e por cidadãos ativistas, um outro grupo, formado por estudantes de comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais, também fez história com a cobertura das manifestações. O BH nas ruas teve como primeiro desafio dar voz a quem não era ouvido. A gente aprendeu muito durante o processo mesmo, não foi uma coisa que foi pensada antes, ela foi descoberta nos procedimentos que a gente desenvolveu, nas metodologias que a gente praticamente improvisava assim, no nosso fazer jornalístico. A gente pensou que já existiam canais suficientes para dar voz às fontes oficiais. É isso que praticamente todos os veículos de mídia fazem. Então, por que a gente ia ouvir a Polícia Militar mais uma vez? Por que a gente também ia dar ouvidos a ela, sendo que a primeira coisa que todos os veículos fazem é isso? Então tinha um outro lado, que tinham muitos outros lados, na verdade, aos quais interessava mais a gente dar voz a eles do que as fontes oficiais. Enquanto a chamada mídia tradicional busca imparcialidade, para essa ativista, a busca das narrativas independentes é outra. O Mídia Ninja e outros coletivos também de mídia independente, eles têm uma função de estar passando uma outra narrativa do que está acontecendo, porque a mídia hegemônica ela tem um papel, ela tem uma linha que ela consegue seguir, mas que ela chama de imparcial. Então, assim, mas o caso dessas mídias independentes é assumir essa parcialidade de uma forma que ela não é descredibilizada. Para o ativista, esse modo é o verdadeiro jornalismo tradicional. Nós fazemos um jornalismo à forma tradicional, só que nós fazemos de forma absolutamente colaborativa, de forma absolutamente livre, com a pauta que defende interesses cada vez mais sociais. E nós nos inserimos num jornalismo público, que não é o jornalismo, não está no campo do jornalismo privado. E se mídia e imprensa são frutos da sociedade, apesar de todas essas respostas, ainda temos muito o que perguntar. Que mídia nós, sociedade, queremos? Uma discussão que a gente tem muito pouco no Brasil e que é necessária ser feita. Que mídia queremos para essa nossa sociedade? Porque, no fundo dessa pergunta, é que sociedade nós queremos ali para frente.